O autoconhecimento é a chave da sua liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marisete Assis e você está aqui no Positivamente Criadora. Pois é, o autoconhecimento é a chave da sua liberdade, né? O autoconhecimento te liberta de todos os paradigmas, né? Então, quando você quebra paradigmas, você se empodera. Só que não podemos confundir quebrar paradigmas com quebrar regras. As regras é tudo aquilo que faz você respeitar o seu próximo, ter limites, te dar limites para ser quem você é, para fazer o que você quer, desde que você não desrespeite o seu próximo, não saia do limite do respeito ao seu próximo. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de um determinado estilo de música e coloca essa música para ouvir de forma que o quarteirão inteiro ouça a mesma música que ela o dia inteiro. Isso está quebrando regras. Por quê? Porque nem todo mundo gosta daquele tipo de música, né, daquele estilo de música, e é obrigada a ouvir, ou seja, eu estou sendo desrespeitada no meu limite de tolerância, ou seja, eu não sou obrigada a ouvir aquilo que o outro quer ouvir também. Então, cada um pode fazer o que quer, desde que respeite o outro, respeite o próximo. Agora, quebrar paradigmas é sair do padrão. Paradigma é aquilo que muitas vezes te coloca como igual, padronizado, né? Quando você faz tudo porque é o que todo mundo faz. Então, quando você toma coragem de quebrar os paradigmas, você se liberta, né? Você se liberta e você se empodera, porque você passa a ser aquilo que você realmente quer ser. Né? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que tem muito sucesso, né, naquilo que faz, que é uma pessoa bem-sucedida, sei lá, um executivo, uma mulher, né, ali toda, né, executiva, toda bonita e tudo mais, ou seja lá em que cargo for, vai, você logo pensa assim, nossa, né, essa pessoa é poderosa, né, isso daí é poderoso. Mas muitas vezes essa pessoa está simplesmente dentro do padrão. Ela está simplesmente cumprindo aquilo que esperam dela, a família, a sociedade, enfim, mas que esperam. Ela age de acordo com aquilo que é esperado dela dentro daquele padrão. Muitas vezes ela está apenas cumprindo aquele papel, né? Muitas pessoas só cumprem papel de bem-sucedido, papel de impecabilidade, por exemplo, ali no seu estilo, na sua aparência, e muitas vezes não é aquilo que ela quer realmente. Muitas vezes não é da forma como ela gostaria que as pessoas a vissem, porque não é da forma como ela mesma gostaria de se ver. Então, quantas vezes a gente vê, por exemplo, mulheres, né? Então, que é muito mais comum, talvez, né, mas tenha também com homens, acontece isso com homens, mas com a mulher é muito mais visto, assim, muito mais palpável, você consegue entender mais, né? Então, quantas vezes elas têm aquele papel, né, na aparência, no estilo, porque na mídia, né, falando mais especificamente da mídia, porque é aquilo que a audiência vai gostar. Né? E então elas estão naquele formato da audiência. Até a gente soube aí de um caso, já faz algum tempo, de uma pessoa que se dizia, né, que falava sobre aparência, sobre vida saudável e tudo mais, e aí né, estourou, né, de repente vazou na mídia que ela fez lipoaspiração. E o público dela
dessa pessoa caiu em cima dela, né? Caiu de pau em cima dela, não perdoou. E aí você pergunta, quem que tá errado, né? É ela que mentiu ou que omitiu, ou as pessoas que julgaram essa pessoa, né? E aí você vê, de repente, aquelas pessoas, né, que não perdoaram, que era a audiência dela, elas estavam lá esperando tudo aquilo que foi plantado para elas como o estilo de vida, o estilo daquela pessoa. Mas quem plantou aquilo para ela? De repente não foi nem aquela pessoa, foi quem estava por trás, quem estava comandando ela, né? E também é muito famoso o caso de uma cantora popular que ela tinha uma aura de meio que de santidade, né? Como se ela não fosse uma pessoa comum, como se ela não gostasse de tudo e não fizesse tudo que todo mundo faz. O dia que ela deu uma entrevista falando sobre sexo, meu Deus, aquilo foi um estouro. Parece que, né, não aconteceu a mesma coisa, as pessoas não julgaram, ela não perdeu o público dela, ela é querida até hoje. Mas foi assim, algo que, nossa, foi, né, estouro da mídia também. Olha, tal pessoa falou sobre sexo. E, enfim, né, até aí também a gente não sabe até que ponto isso também não foi manipulado, né, pela própria, pelos próprios pessoas que comandam, né, esse papel que essas pessoas cumprem. Eu já vi, inclusive, pessoas dizendo serem vegetarianas só porque são terapeutas, como se vegetarianismo fosse um mérito. Vegetarianismo é uma escolha, não um mérito. Então, quando você parte assim do princípio da espiritualidade, né, na questão espiritual sobre o vegetarianismo, isso também acaba se tornando relativo. Por quê? Chico Xavier não era vegetariano e dizem que Hitler era, né? Então, essa é uma comparação que muita gente faz já, né? Mas não existe essa questão de que, olha, porque eu sou vegetariano, eu respeito muito mais, assim, eu sou muito mais espiritualizado do que o outro que não é. Eu já vi, por exemplo, uma entrevista, né, uma palestra da monja, a monja Quen, ela fala isso também, que ela recebe muitas perguntas relativas à alimentação. Ela, né, segundo ela mesma disse, né, nas palavras dela, porque as pessoas esperam que ela seja vegetariana, mas ela não é vegetariana. Então, isso não é um mérito, isso é uma escolha. Ninguém é mais ou menos, né, porque é ou não é. Então, isso é um paradigma. Você é espiritualizado, você tem que ser vegetariano. Você não tem que ser, isso tem que ser uma escolha. Uma vez também eu vi um vídeo do Wagner Borges, que ele contava que ele tinha ido fazer uma palestra numa escola. Uma escola assim, né, que tinha cursos voltados à espiritualidade, atividades físicas, essas coisas assim. E no intervalo ele foi tomar um café, tinha lá uma mesinha com chá, com café, e ele pegou o café e disse que uma das pessoas falou, ele conta isso, né? Uma das pessoas falou, nossa, você toma café? E ele acabou com ela ali, né? Falou um monte de coisa que eu nem me lembro agora, mas eu até dei risada da resposta dele, né? Que ele deixou lá. Sinceramente, agora eu não sei, ele tem muitos vídeos, são maravilhosos os vídeos dele, e esse já faz muito tempo que eu vi. Então, é sempre aquele padrão, aquela coisa padronizada, que você tem que ser assim porque você é de tal forma. E isso não tem nada a ver. Quando eu fiz aquele vídeo falando isso faz sentido para você, eu me referia justamente a essas questões, a que você tem que se fazer, você tem que se questionar. Eu, por exemplo, ainda continuando aqui nesse assunto, eu preciso ser vegetariano só porque eu sou espiritualizado?
Então isso é algo que tem que vir naturalmente para você. Isso tem que você, se você quer ser vegetariano, porque é saudável ou não é saudável, isso também é relativo, né? Qualquer coisa que você consuma em excesso vai te fazer mal. Então, óbvio, você pode maneirar. Eu mesma eu não sou vegetariana, gente. Eu não sou. Aos 14 anos eu quis ser. E aí eu fiquei por um tempo assim, mas eu não consegui. E outras ocasiões eu já também tentei cortar radicalmente, incluir a proteína de soja e tudo mais, mas eu não consigo. Por quê? Porque ainda não chegou o meu momento. Não é uma questão de saber que olha isso, aquilo, né, levando por esse lado da questão espiritual que eu me referia. É uma questão mesmo de você se acostumar, tudo vai do seu hábito. Então, uma atitude que eu tomei agora é de reduzir muito a ingestão de carne vermelha. Então, por exemplo, essa é a questão. A Mônica de Medeiros mesmo também, ela disse que ela ingere peixe. É a única tipo de carne que ela consome. Então, não é uma questão, um paradigma. Eu entrei muito nessa questão aqui porque é muito comum. Mas a gente vê, assim, seguindo para todos os lados, né? Então, você tem que se fazer essa pergunta toda vez que você se deparar com um paradigma, né? Você tem que se autoconhecer. Espera aí, eu estou preparada para isso? Eu estou preparada, ainda seguindo no exemplo em ser vegetariano? Ainda não estou. Então, o que eu posso fazer? Eu vou seguir esses passos. Eu quero me tornar, mas eu vou então diminuir o consumo, vou substituindo aos poucos até o meu organismo se acostumar e eu não sentir mais essa necessidade ou a vontade de comer determinado tipo de alimento. Então, isso é um exemplo, mas como eu já disse, é para tudo na sua vida. Quando você vir alguma coisa que ainda não está, você não consegue ainda se encaixar naquilo, você tem que se fazer essa pergunta. Isso faz sentido para você? Buda também tem uma frase que é a seguinte: a maior conquista da pessoa é a conquista de si mesmo, ou seja, você se conhecer, você saber quem você é. Então não adianta nada, de repente, você querer ser ou parecer com alguém só porque essa pessoa tem sucesso, porque essa pessoa age de determinada forma. Não é isso que vai fazer com que você tenha o sucesso, ou seja reconhecido, não tem nada a ver. Então, tudo tem que se encaixar com você. O autoconhecimento é o que te dá poder, é o que te liberta. E muitas vezes quebrar os paradigmas é o que te liberta. Então, isso também tem a ver com gosto. É claro, se você quer ser uma profissional, uma executiva e adora se vestir socialmente, usar salto e tudo mais, maravilha, né? Você não tem que quebrar paradigmas só para ser diferente também. Isso se encaixa em você. Eu, por exemplo, gosto muito. Quando eu trabalhava fora, seja no que fosse, eu sempre usava salto. Eu gosto de usar salto, eu gosto de determinados tipos de roupa, mas eu gosto também de colocar jeans, eu gosto de bermuda, eu gosto de sandália, eu gosto de tênis. Então, sabe, eu tenho que me sentir bem da forma como eu estou, né? Qual é o problema, né? De repente você não precisa se encaixar naquilo para ser bom naquilo que você faz. Você não tem que ser igual a todo mundo para ser bom naquilo que você faz. E um exemplo também que me ocorre aqui, eu vou citar para vocês novamente, do filme O Senhor Estagiário, com a Anne Hathaway. Nesse filme, ela tem um e-commerce de muito sucesso
e ela abriu, né, as ações, colocou ações públicas. Então os outros acionistas fizeram, assim, optaram para que ela tivesse um CEO na empresa. E qual era o desespero dela de ter que contratar alguém que seria chefe dela? Ela perderia toda a naturalidade, ela perderia tudo que ela havia conquistado. Então ela queria, justamente por alguns assuntos pessoais também ali que ela teve, que ela achava que ela ia ter mais tempo para a família dela e tudo mais, mas não era aquilo que ela queria. Então ela estava angustiada com isso, né? Então, isso acontece muitas vezes também. Tem pessoas que, por conta do sucesso, se submetem. Algo que começou de repente de uma forma livre, de uma forma aberta, de uma forma e começou a fazer sucesso, de repente essa pessoa, em prol de ganhar mais dinheiro, de ter mais sucesso, de ser mais famoso, vai se submeter àquele que ela considera que é o bem-sucedido, vai se submeter a essas regras, e ela passa a meio que ter um patrão que vai determinar, por exemplo, como ela deve agir, o que ela deve falar, às vezes muito na aparência também, no caso que eu estou dizendo aqui, corte de cabelo, cor do cabelo. Então tudo isso acaba perdendo a espontaneidade, a pessoa acaba não sendo mais aquilo que ela era quando ela começou, porque em prol do sucesso maior cada vez mais. E isso também pode acontecer no seu negócio, por exemplo. Às vezes você começa um negócio e você está indo muito bem, né? Está cumprindo as suas metas, está indo, mas aí alguém chega para você e fala: olha, você tem que crescer mais. Ou, sei lá, de repente você mesmo pensa: eu preciso crescer mais. E aí você faz, né? Arruma um sócio, um patrocinador, sei lá. E aí o que você perde toda a liberdade que você tinha. E quando você vê, de repente aquilo acaba não te dando mais a satisfação que te dava no início, né? Quando você começou, quando você fazia, era mais difícil, tinha menos dinheiro, tudo bem, mas já era mais espontâneo, você tinha mais liberdade, você fazia as coisas do seu jeito, enquanto que você, quando tem um sócio ou alguém que, né, um CEO, vai te determinar regras em nome do mercado. Tem a história do próprio Bill Gates. Bill Gates não, do... Oh meu Deus, sumiu agora. Tem a história do próprio Steve Jobs. O Steve Jobs foi demitido da própria empresa dele, porque ele não se enquadrava ali nos padrões que o CEO fazia, achava que deveria ser. Perde a liberdade. Pode ser que na história do Steve Jobs tenha outras coisas envolvidas, não vou entrar nesse mérito, mas foi um exemplo. Então, mas muitas vezes isso que acontece, perde a liberdade. Então, quando você se conhece, qual é a questão? Você vai dizer: eu estou preparado para isso? Isso é realmente o que eu quero? Eu quero chegar ali, mas é dessa forma que eu quero chegar? Eu estou preparado para isso? Então, muitas vezes, essa questão é aquilo, né, que você não tem que dar ouvido para que as pessoas estão falando para você. Muitas vezes as pessoas falam: olha, você precisa disso, você precisa daquilo, você tem que fazer tal coisa. Mas não é aquilo que você sente dentro do seu coração, não é aquilo que você quer realmente para você, porque você sabe que do jeito que você está, pode demorar um pouco mais, mas você vai chegar aonde você quer chegar. Você está disposto a se vender, a vender a sua liberdade, a sua todo o seu trabalho em prol de um up imediato?
Ou talvez, não, eu vou continuar assim, seguindo do meu jeito, eu vou, sei lá, procurando da minha forma melhorar, do meu jeito melhorar, mas sem ninguém para me ditar regras ou para segurar, né? Para ter as rédeas da minha vida, do meu negócio, da minha aparência, dos meus pensamentos, né? E é isso que acontece, né? Então, toda vez que você vê, por exemplo, aquele cara bem-sucedido, né? De repente, será que é aquilo mesmo que ele queria para a vida dele? Será que ele não está sonhando, de repente, em morar lá numa cidadezinha pequena, numa praia e ter uma pousada, por exemplo, que é muito comum? Esses dias mesmo eu estava vendo, lembro o que que era, um programa, o que que era, e era ele era, acho que norueguês, né, um cidadão que mora aqui no Brasil. Eu nem me lembro também em que cidade que ele mora, obviamente de praia, né, mas não lembro se é o Nordeste, ou se era, acho que era, não lembro bem. E ele contou que ele veio, na empresa que ele trabalhava, ele veio para o Brasil para trabalhar um tempo, ele ficou 2 anos trabalhando aqui no Brasil e ele se apaixonou pelo Brasil. E aí a empresa transferiu ele novamente do Brasil para a África do Sul, acho que ele foi, e aí ele trabalhou um tempo lá na África do Sul, mas ele não aguentava mais de saudade do Brasil, ele ficou apaixonado. Então, o que ele fez? Ele se demitiu da empresa e veio para o Brasil para viver a vida que ele queria viver. Pois é, então isso é quebrar paradigmas, ou seja, ele entrou dentro dele mesmo e falou: não é mais isso que eu quero para minha vida. O que eu... ele foi se autoconhecer. Ele falou: era aquilo que eu realmente quero, isso que eu realmente gosto. E foi seguir o que ele gostava. Então, quebre seus paradigmas, se conheça. O autoconhecimento é a chave da sua liberdade. Não precisa dizer o que todo mundo diz para fazer, né? Para ser o que todo mundo é. Seja o que você quer ser. Faça da forma como você quer. E mesmo que você queira o sucesso, seja na área que for que você estiver, muitas vezes não é necessário se submeter a alguma escravidão para alcançar aquilo, alguma escravidão de ideias, de pensamento, de atitudes e até na aparência. Crescer não tem problema nenhum, muito pelo contrário, nós estamos aqui para evoluir em todos os sentidos, né? Não, é como seres humanos, como espíritos que nós somos, e também materialmente, claro, evoluir, termos a opulência do universo todo ao nosso alcance. Então, é maravilhoso você querer crescer, ter sucesso na sua vida, sucesso profissional, ter prosperidade na sua vida, mas desde que você não se perca no caminho. Então, siga o seu caminho do autoconhecimento e muitas vezes quebre paradigmas. Aí você se empodera e aí você se liberta. E aí você alcança realmente o sucesso que você quer, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu comentário aqui falando o que vocês acham disso. Curtam esse vídeo e se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, porque toda semana a gente tem um bate-papo legal como esse aqui, tá bom? Então é isso, eu vou me despedindo de vocês por hoje. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!